Olá, seja bem-vindo a mais um dia da nossa leitura bíblica. Estamos no nosso 118º dia. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos caminhando para ler a Bíblia toda em um ano. Antes de iniciarmos, eu quero pedir que você possa deixar o teu curtir, o teu compartilhar, ativar o sininho de notificações e também comentar abaixo o que você está achando. Ou se tiver alguma dúvida teológica, será um prazer estar respondendo você. Hoje nós iremos ler Números no capítulo 5, iremos a Salmo 39, iremos a Cantares ou Cântico dos Cânticos no capítulo 3 e, por fim, finalizaremos também no livro de Hebreus, a leitura do livro de Hebreus hoje no capítulo 3, no final da nossa leitura. Aqui em Números, no capítulo 5, nós vamos ler sobre a impureza do acampamento, nós também vamos ler sobre a restituição por danos e prejuízos e também nós vamos ler sobre o teste que era feito de mulheres que eram suspeitas de adultério. Diz assim, Números no capítulo 5. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que mandem para fora do acampamento todo aquele que tiver lepra, ou que tiver um fluxo, ou que se tornar impuro por tocar um cadáver. Mande-o para fora do acampamento, tanto homem como mulheres, para que não se contamine seu próprio acampamento, onde habitam entre vocês. Os israelitas assim fizeram e o mandaram para fora, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. E o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas, quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa e, portanto, ofender o Senhor, será culpado. Confessará o seu pecado que cometeu para a restituição total, acrescentará 1/5 a esse valor e entregará tudo a quem o prejudicou. Mas, se o prejudicado não tiver nenhum parente próximo para receber a restituição, essa pertencerá ao Senhor e será entregue ao sacerdote, juntamente com um carneiro, com a qual se faz propiciação pelo pecado. Todas as contribuições, ou seja, todas as dádivas sagradas que os israelitas trouxerem ao sacerdote pertencerão a ele, e as dádivas sagradas de cada pessoa pertencem a ela, mas o que ela der ao sacerdote pertencerá ao sacerdote. Então o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, e o outro homem deitar-se com ela, e isso estiver oculto de seu marido, e a impureza dela não for descoberta, por não haver testemunha contra ela, nem ter ela sido pega no ato, e se o marido dela tiver ciúmes e suspeitar de uma mulher, que ela esteja pura ou impura, ele levará ao sacerdote uma oferta de 1 jarro de farinha de cevada em favor dela. Não derramará azeite, nem porá incenso sobre a farinha, porque é uma oferta de cereal pelo ciúme, para que se revele a verdade sobre o pecado. O sacerdote trará a mulher e a cobrirá perante o Senhor. Então apanhará um pouco de água sagrada num jarro de barro e colocará a água num pouco do pó do chão do tabernáculo. Depois de colocar a mulher perante o Senhor, o sacerdote soltará o cabelo dela e porá na mão dela a oferta memorial e a oferta pelo ciúme, enquanto ele mesmo terá em suas mãos a água amarga que traz maldição. Então o sacerdote fará a mulher jurar e lhe dirá: se nenhum homem ou outro homem se deitou com você, ou se você não foi infiel e nem se tornou impura enquanto casada, que esta água amarga que traz maldição não faça mal a você. Mas se você foi infiel enquanto casado, se contaminou por se deitar com um homem que não é seu marido, então o sacerdote fará a mulher pronunciar esse juramento com maldição. E o Senhor faça de você um objeto de maldição e de desprezo no meio do povo, fazendo que a sua barriga enche e que você jamais tenha filho. Que esta água que traz maldição entre o seu corpo enche a sua barriga e impeça de ter filhos. Então a mulher dirá: amém, assim seja. O sacerdote escreverá essas maldições num documento e depois as lavará na água amarga. Ele a fará beber a água amarga que traz maldição, e se essa água entrará nela, causando-lhe amargo sofrimento, o sacerdote apanhará das mãos dela a oferta de cereal para o ciúme e moverá ritualmente perante o Senhor e trará ao altar. Então apanhará um punhado da oferta do cereal, uma oferta memorial, e a queimará sobre o altar. Depois disso fará a mulher beber a água. Se ela houver se contaminado, sendo infiel ao seu marido, quando o sacerdote fizer que ela beba a água que traz maldição, e a água entrar nela, causará um amargo sofrimento, a sua barriga inchará, e ela, incapaz de ter filho, se tornará objeto de maldição no meio do povo. Se, porém, a mulher não houver se contaminado, mas estiver pura, não sofrerá a punição e será capaz de ter filho. Este é, pois, o ritual quanto ao ciúme, quando uma mulher for infiel e se contaminar enquanto casada, ou quando o ciúme se apoderar de um homem
porque suspeita da sua mulher. O sacerdote a colocará perante o Senhor e a fará passar por todo o ritual. E se a suspeita se confirmar ou não, o marido estará inocente, mas a mulher sofrerá as consequências da sua iniquidade. Vamos agora a Salmo 39, aonde o salmista ele fala que a esperança está em Deus. Diz assim, Salmo 39. Eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordassem minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto me calei resignado, me contive inutilmente, a minha angústia aumentou, meu coração ardia-me no peito. E enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer, mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e os números dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo, e a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra, e em vão se agita, e amontoando riqueza sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faças de mim um objeto de zombaria dos tolos. Estou calado. Não posso abrir a boca, pois tu mesmo fizeste isso. Afasta de mim o teu açoite, fui vencido pelo golpe das tuas mãos. Tu repreendes e disciplina o homem por causa do seu pecado. Como traça, destróis o que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro. Ouve a minha oração, Senhor. Escuta o meu grito de socorro. Não seja indiferente ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria, antes que eu vá e deixe de existir. Vamos agora a Cântico dos Cânticos, ou a Cantares de Salomão, no capítulo 3. Aqui a amada continua dizendo, e ela continua dentro desse meio período, tem um diálogo com um coro que faz juntamente com ela as canções, e aqui a poesia. Diz assim, a amada falando, Cânticos dos Cânticos 3. A noite toda procurei em meu leito aquele em que o meu coração ama, e não encontrei. Vou levantar-me agora e percorrer a cidade. Irei por ruas e praças, buscarei aquele em que o meu coração ama. Eu procurarei e não encontrei. As sentinelas me encontraram quando fazia as suas rondas na cidade. Vocês viram aquele que o meu coração ama? Perguntei. Mal havia passado por elas quando encontrei aquele a quem meu coração ama. Eu o segurei e não deixei ir, até que o trouxe para a casa da minha mãe, para o quarto daquele que me concebeu. Mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar pelas gazelas e pelas corças do campo. Não despertem nem incomodem o amor enquanto ele não o quiser. Coro, o que vem subindo do deserto, como uma coluna de fumaça, perfumado com mirra e incenso, com extrato de todas as especiarias do mercado? Vejam, é a liteira de Salomão, escoltada por 600 guerreiros, os mais nobres de Israel. Todos eles trazem espada, todos são experientes na guerra, cada um com sua espada preparada para enfrentar os pavores da noite. O rei Salomão fez para si uma liteira, ele a fez como uma madeira do Líbano. Suas traves ele fez de prata, seu teto de ouro. Seu banco foi estofado em púrpura e seu interior cuidadosamente preparado pelas mulheres de Jerusalém. Mulheres de Sião, saiam, venham ver o rei Salomão. Ele está usando a coroa que sua mãe lhe colocou no dia do seu casamento, no dia em que o seu coração se alegrou. Vamos agora para a nossa última leitura de hoje, em Hebreus, no capítulo 3, onde fala que Jesus ele é superior a Moisés e também a advertência contra a incredulidade daquele que é incrédulo. Diz assim Hebreus 3, portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em tudo da sua casa. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma
forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que havia de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante todo o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo e que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, desde que nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos, assim, a incredulidade não puderam entrar. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã para mais um dia da leitura bíblica, se assim Deus nos permitir. Até lá!